Olá, olá, olá! Estamos começando hoje um novo canal de comunicação aqui no Tocantins, que é o podcast Conexão 10. Aliás, começando não, a gente está estreando em grande estilo, porque a gente tem como convidado uma mulher arretada, uma mulher especial, uma mulher destaque aqui no Tocantins, ninguém mais, ninguém menos do que a prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Muito bom ter você aqui, Josi. Aí eu quero começar o podcast, a proposta é que seja uma conversa. E uma conversa sobre qualquer coisa. Topou sentar aqui na cadeira, a gente vai perguntar tudo que você que está assistindo gostaria de saber e não tem como perguntar. Então aqui a gente pergunta por você. Aí eu queria começar perguntando o seguinte. A Josi Nunes, filha de Jacinto Nunes e Dolores Nunes, pessoas de destaque na história política de Gurupi. Também com uma carreira muito boa, né? Assim, deputada estadual 4 vezes, deputada federal, mas tem aquela pequena manchinha. Quando saiu do PSDB, do MDB, não conseguiu se eleger de novo. O que aconteceu ali? Até porque sua primeira eleição como deputada federal já foi em 3º lugar, batendo assim pessoas que já de muito destaque, conseguiu ficar em 3º lugar e vinha com a carreira crescente, deu aquela... O que foi que aconteceu naquele momento? Primeiro eu quero cumprimentar vocês e parabenizar pelo trabalho. Parabéns. E olha que processo gostoso. Poder falar sobre tudo sem aquela formalidade toda. Maravilhoso. Bom, tá aí, filha de Jacinto e Dolores, meu pai foi prefeito, minha mãe foi a primeira mulher deputada estadual do Tocantins e a primeira mulher deputada federal do Tocantins. Então, assim, são marcas que são importantes, principalmente para a mulher. E eu agora, primeira mulher prefeita de Gurupi. Algo que ela e eu tentamos outras vezes, né? Em Gurupi, na verdade, só ela e eu fomos candidatas a prefeitas no passado, representando as mulheres, por exemplo, mulher, né? Mas só agora conseguimos essa vitória. E a minha tradição política é o partido MDB, de origem. MDB lá atrás, com meu pai, depois PMDB, e depois MDB de novo, que eu ainda fiquei em um período. Mas 4 mandatos de deputada estadual. Tive uma vez que fui a 3ª, 8ª, fui a 1ª, e teve uma vez que eu fui a última, 24º lugar. Né? Então, assim, a política é feita desses altos e baixos mesmo. Depende muito da sua conexão com a comunidade, se você realmente está alinhado com os interesses da comunidade. Quando eu fui eleita deputada federal, num momento muito difícil, um momento de uma crise profunda, de um impeachment da presidente Dilma, depois problemas, aí era a PT, o MDB assume com Michel Temer. Aí vem um processo também de afastamento do presidente Michel, né? Eu e ele do mesmo partido. Eu percebo que eu tive comportamento de uma certa incoerência como deputada federal. Mas essa incoerência, fruto dessa conexão partidária. Por exemplo, eu tive muitos votos do PT e dos sindicatos, porque eu sempre defendi na Assembleia essa pauta de servidor público, de sindicato. Eu sempre defendi. Então, quando quem iria assumir no lugar da Dilma era o presidente do MDB, né, isso foi um peso. Então, eu acabei fazendo isso pelo partido. O partido fechou questão naquele momento. Era importante para o partido. Para mim também era. Você ter um presidente do seu partido, a conexão que eu tinha na época com o Michel era uma relação antiga. Votei pelo impeachment. Com isso, eu tive problema com o PT, que também me apoiou, e com os sindicatos. Eu tive o apoio de quase todos os sindicatos do Tocantins, quando eu fui candidata a deputada federal, pela minha história de defesa do servidor público na Assembleia. Esse já foi um primeiro problema. Depois nós tivemos várias reformas necessárias que o Michel implementou e que, por mais que seja contestado, eram e são necessárias. Muitas não foram feitas. Então, nós não estamos conseguindo avançar. Olha a crise que nós estamos enfrentando. Porque muitas dessas medidas elas não são populares no primeiro momento, mas, com o tempo, os efeitos são positivos. Mas ele não conseguiu implementar. Mas ele fez uma,
que é a reforma trabalhista, que também pelo partido, e também porque eu analisei aquela proposta e entendi que era necessária uma mudança. A lei trabalhista que nós tínhamos e que era desde 32, então era preciso uma atualização no meu ponto de vista. E também uma questão partidária, o partido fechou questão, todo aquele processo. Votei na reforma trabalhista. Com isso, acabou de vez os meus vínculos, né? Acabou com sua base, com a minha base. Grande parte de sua base foi por pouco nessa brincadeira. Isso. Então, essa base que eu tinha, era essa história, ela ficou totalmente trincada. Foi uma surpresa ou a senhora já tinha previsto isso? Surpresa. A perda dessa base inteira? Não foi surpresa, porque assim, na hora de decidir, você faz muito essas avaliações, né? Mulher, tu é kamikaze, tu volta no trem sabendo que... Não é nesse sentido. É porque, de uma certa forma, eu acredito naquela reforma. Eu vejo que... eu acredito que ela foi deturpada. Né? Então, assim, muitas vezes um projeto, porque não interessa a alguns, ela é negativada publicamente. Se você analisar, a reforma está aí. Não houve prejuízo para o servidor, não teve. Então, naquela época, muitas informações distorcidas. Vai acabar com o 13º, vai acabar com férias, vai acabar com... Não, vocês perguntavam para uma pessoa, por que você é contra a reforma trabalhista? Naqueles movimentos. Ele não sabia dizer por quê. Então, na verdade, eu votei por acreditar. Claro, tinha o peso partidário, mas eu acreditava que era necessário. Naquela época, nós regulamentávamos o processo de terceirização, que foi uma luta. Votar em terceirização... Para trabalhador mexer na CLT é quase como para um cristão você mexer na Bíblia. Exato. Você querer reformar a Bíblia. Né? A CLT é sagrada. É sagrada, mas ela é de 32. O mundo mudou. A terceirização, ela existe, só que não havia nada regulamentando a terceirização. Então, os servidores, os trabalhadores de uma empresa, eles não tinham direitos, eles não tinham garantias. A empresa fechava e eles ficavam a ver navios. Isso é verdade. Não, com a regulamentação dessa terceirização, hoje as empresas têm uma responsabilidade que ela não tinha antes. Mas só falar em terceirização já era, né? Uma outra coisa importante que foi votada, que o pessoal questionaram muito, essa questão da terceirização, teve vários detalhes, eu já não me recordo muito bem todos os detalhes, mas na hora... o home office. Naquela época, antes da pandemia, ninguém sabia de pandemia, já estava lá regulamentado o home office, que também era muito criticado na época. Então, assim, era uma proposta inovadora. Mas é o que você falou, mexer em CLT, assim, há uma ideia muito negativa. E não adianta, é necessário fazer mudanças. Mas sim, né? Toda mudança então, muito radical sempre choca. Choca. E foi isso que chocou mais esse problema. Aí veio o Michel, né? Que também o afastamento. Aí o pessoal me questionaram, e com razão. Por que você votou para tirar a Dilma e não votou para tirar o Michel? Né? Então... foi incoerente. Fiquei com o Michel partidariamente, por causa do partido e etc. E foi incoerente, eu reconheço. As fidelidades partidárias obrigam, né, a fazer algumas coisas. Mas foi incoerente. Então, assim, na verdade, foi uma resposta da comunidade a dúvida sobre a minha postura lá, que ela foi baseada em ideias que eu concordo que tem que ser feitas, em reformas que têm que ser feitas, mas reforma ninguém quer. Aliás, ninguém quer nenhuma mudançazinha. Até você que vai cortar seu cabelo, você resiste. Corta só as pontinhas. É difícil mudar. E, por outro lado, a questão partidária. Então, isso foram pesos que eu considero grande, que fizeram com que a minha votação de 50 mil caiu para 30. Me diz uma coisa, assim, você tem uma carreira política exitosa, né, de sucesso, mas, assim, com outra derrota. Para um político, quando ele disputa, que ele perde a eleição, como é que ele se sente? Ele remói muito, assim, tentando entender os porquês, assim, da raivinha do eleitor. Como é que funciona isso? Meu Deus, é um luto.
É como se você tivesse perdido um ente queridíssimo. Porque dá trabalho, né? Eles são um troço trabalhoso, é uma né? história. É como se fosse você. É como se eu me senti como se eu tivesse uma parte morrido. Porque é uma identidade. Foram 20 anos de vida pública. Então, você se vê e se reconhece assim. Quando você perde, né? É a mesma coisa, você se identifica com seu pai ou com sua mãe, você perde, dói muito, muito. É um luto. Aí você tem que trabalhar todo esse luto. É triste. Foi uma fase dificílima. Mas, graças a Deus, consegui. Aí voltei, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu sei fazer? Porque fica aquela coisa, muitos políticos abandonam, e eu abandonei Mas a minha antes, carreira. prefeita, da eleição de 2020, a senhora tinha voltado para o seu ofício de origem, né? A senhora estava dando aula. Não. Eu só voltei a dar aula depois que eu perdi. Sim, mas em 2020, antes de 2020, a senhora estava dando aula, né? Isso. Aí a senhora tinha desistido? Porque até pouco antes da eleição, a senhora tinha declarado que não seria era candidata, não é isso? Isso. Aí houve o convite, a senhora havia desistido da política? Aí, assim, quando você perde uma eleição, aí você fala, né? O que eu vou fazer da vida agora? Que agora eu perdi isso, que eu amo, que eu me dediquei tanto. E o que eu vou fazer? Então, isso traz problemas para muitos políticos. Mas eu sou efetiva de uma universidade, a Unirg de Gurupi. Então, quando isso aconteceu, a primeira coisa que veio na minha mente, vou voltar para a sala de aula. Porque, assim, você não pode simplesmente perder uma eleição e ficar aí, sabe? Você tem que buscar novos desafios. Aí eu falei, vou voltar para a sala de aula, que é algo que eu amo. Como é que você conseguiu assim, tá? Porque a sala de aula, de qualquer forma, você tem formação, você tem especialização, você tem mestrado. Em que momento você conseguiu fazer isso, minha irmã? Menina, eu tive que reaprender. Tive que ir para a sala de aula. Fui participar de todas as reuniões de professor. Contra a minha idade, né? 60 anos. Eu não tenho domínio de tecnologia, né? Eu não sabia nem mexer, porque todo mundo fazia para mim, né? Faz o discurso, prepara. Todo mundo me entregava as planilhas prontinhas. Fui para o Senac fazer curso de computação. Tentei, falei, não, isso aqui não é para mim, porque ali você tem que ter um ensino meio individual. Falei, não dou conta que não. Então, contratei um professor e fui aprender a mexer com o computador. Peguei, tinha jogado meus livros, tinha dado tudo do passado, porque eu achei que eu nunca ia voltar da aula. Fui pegar todos os planos de aula, comprar livro, ir para a biblioteca. Passei o período da derrota, que foi em outubro, né? Até fevereiro, e estudando, debruçado em livros, aprendendo a voltar a fazer plano de aula, avaliação, metodologia ativa, que eu nem sabia mais o que era. Ou seja, para fazer isso, você tem que ter muita flexibilidade de vontade, sabe? De encarar mesmo, senão você desiste. Você desiste e se entrega. Eu não me entreguei. Eu acho que isso é fruto de pai e de mãe também, que minha mãe já sofreu tanto, né? Não se entregar, não. Sala de aula também é contato com o público, também atende. Você também atende público. Não, eu amo. Eu dei 15 anos de sala de aula. Eu amo dar aula. E aí voltei para a sala de aula e falei, nossa, me encontrei. Aí pronto, rejuvenesci. Como é que foi com os alunos? Foi legal os alunos assim, a deputada Júzia. Foi. Mas quem é a professora? A deputada Júzia. Não, mas no início... Tem os bochichos de corredor, aquele negócio todo. Nos primeiros dias de aula, eram uns olhares, eram risinhos. Né? Olha aí, olha onde é que ela está de novo, como se isso fosse demérito, né? Então, eu ouvi muito isso. Aí eu achava engraçado, né? Todo mundo falava, poxa, Josi, mas você veio para a sala de aula, né? Como se isso fosse... Gente, foi uma profissão. Que eu saí, gente, foi daqui que eu saí, né? E como foi o apoio dos alunos na campanha para a prefeita? Ah, sim. Aí voltei para a sala de aula, teve isso tudo, mas depois houve uma aceitação, porque, assim, eu sou uma boa professora. Eu adoro, eu sou. Né? Eu consigo, me dedico, o que eu não dou conta, eu vou atrás. E aí começou a ter uma aceitação. O fato de eu estar participando de tudo da universidade, as pessoas foram me vendo. Aí passou isso, né? Aí eu voltei, aí eu já estava programando outras atividades da minha vida. Eu sou psicóloga, sou professora de psicologia. Aí eu falei, gente, quando você sai do processo político, para você voltar, não é fácil. A não ser que você tenha uma base econômica forte. Eu e minha mãe nunca tivemos. Então, eu já tinha consciência. Eu não conseguiria voltar, a não ser que fosse dentro de um grupo. O grupo que eu participava, que era o MDB, que era aquele grupo todo de governo, estava todo mundo na planície, como diz, né? Então,
estava todo mundo muito só. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou fazer algo que eu sempre quis fazer, lidar com clínica, que é um sonho, que eu ainda não consegui. Então, aí eu comecei a fazer curso de especialização para dar aula, fui fazer curso de especialização, fiz 3 cursos nesse período, e comecei a fazer um curso de terapia cognitivo comportamental para abrir uma clínica, que sempre foi o meu sonho. E comecei a preparar tudo isso. Então, as pessoas diziam, você vai ser candidata? Eu falei, não. Meu grupo estava na planície. Não tinha ninguém para me dar uma consistência, um apoio. Partidariamente, o partido que eu fui, muito pequeno, sem uma força, né? Falei, olha, meu processo agora é esse. Lá na frente, eu posso voltar. Eu pretendia, nessa campanha agora, estar me preparando para voltar para uma deputada estadual, alguma coisa nesse sentido. Mas o meu foco já era mais a educação e a atividade de psicologia. E comecei a fazer isso. Só que o processo político, ele te chama. Aí todo mundo começou a discutir. E quem é prefeito, o meu nome. Aí eu comecei a dizer, olha, eu não sou candidata para não alimentar ninguém. Meus companheiros vinham e falavam assim, Josi, eu quero a sua decisão. Porque se você for candidata, eu vou te esperar. Agora, se você não for candidata, me deixa livre. Aí eu falei, eu vou ficar com esse peso? Eu não tenho nenhuma expectativa de ser candidata. Aí eu falei, você está livre. Todo mundo que veio me perguntar, você está livre. Aí as pessoas foram procurando outros caminhos. E eu dizendo sempre. E eu procurando alguém. Eu comecei a procurar lideranças políticas em Gurupi para ser candidato. Para vir para o PROS, naquela época, e ser candidato. Andava, procurava um que eu achava que tinha um perfil. Ninguém quis, né? Mas os outros partidos tinham candidatos. Aí fizemos um grupo de oposição, que todo mundo tinha o seu candidato. E eu e o Pedro Dias, que era o presidente do PV, começamos a articular esse grupo para que um nome pudesse ser o candidato do grupo. Só que aí as vaidades. Ninguém quer desistir por ninguém. Então, nós tínhamos o PT, nós tínhamos o PV, que tinha candidato, o PTB, eram vários partidos, uns 7. Ninguém cedia. Aí ficou nessa confusão. Com o tempo, não houve união, o grupo começou a desintegrar. E aí, eu falei, olha, eu vou apoiar quem vocês decidirem e vou trabalhar. Tudo bem. Só que eu acredito que o grupo do governo Carlesse, na época, que estava buscando um candidato em Gurupi e estava fazendo pesquisas. E aí eles entenderam nas pesquisas, isso eles falaram para mim depois, que o único nome para competir, para ter uma chance, não é que ia ganhar, não, é para ter uma chance, seria o meu. Pela história de pai, de mãe, a minha história própria, né? Então, aliado a uma história e aliado a uma força de partidos, aí ele chegou um dia antes de eu ter que sair da faculdade, porque se eu não saísse no outro dia, eu não podia ser candidata. Acabou a tentação demais, né? Aí ele chegou e falou, olha, nós viemos aqui, analisamos, já vinha o bochicho, né? Bochicho, muita gente me perguntando, e eu não. Ele falou assim, você tem um nome, e nós vamos organizar a campanha, juntar os partidos, Gaguinha, Eduardo Gomes, e deputados estaduais e outras lideranças. Aí chegou, eu falei, puxa vida, vou poder voltar, né? Quer dizer, era essa a condição que eu precisava para ser. Voltar num cargo executivo da terceira maior cidade do estado. Prefeita. E aí, topei, tô aqui hoje. Até os 45 do segundo tempo, a gente sabia, eu digo a gente e a população de Gurupi, que seria o Gleidson Nato, o candidato. Aos 45 do segundo tempo, a Josi Nunes passou a ser a candidata e ele vice. Isso causou algum atrito entre vocês? Alguma rusga? Não causou atrito, mas causou uma decepção para ele. É compreensível, né? Eu me lembro que eu já passei isso no passado. A minha mãe era candidata de Gurupi. Aí o Siqueira Campos, através do Eduardo Siqueira Campos, chegou para ela e falou o seguinte, nós trabalhando um ano. Não, você não é candidata. O candidato é João Cruz. Oh. Meu Deus, eu entendi o deputado Gleidson. É natural. Ele se sentiu... Sim, é um sonho que você não consegue, né? Entrar na política e não ambicionar posição maior. Então, no princípio, até que tivesse a união, houve umas dificuldades. Mas depois, com muito diálogo, ele compreendeu. Eu aceitei o processo, ele veio como vice, ele aceitou.
nesse trabalho de trabalharmos em conjunto. E é isso que eu procuro fazer com ele. Tem vice que atrapalha pra caramba. Por exemplo, o próprio Amasta pegou um vice logo no primeiro mandato dele para tentar agregar voto e se lascou, né? Sequer assumiu, né? É o Sargento Aragão, eu lembro, eu estava lá naquele período. Virou um inimigo mortal. Foi. Assim, hoje o Gleidson Nato, ele te ajuda ou ele te atrapalha? Ele agrega. Né? Claro, ele tem uma posição, o estilo dele é um estilo muito mais combativo. O meu estilo é mais pacífico. Então, eu acho que nós nos equilibramos. É fácil qualquer relação? Não é. Não. Claro, ele é vice, ele gostaria de trabalhar de um jeito. Eu sou a prefeita e muitas vezes ele não concorda com a minha posição ou eu não concordo com a dele. Mas eu estou numa fase em que briga para mim, acabou. Eu quero paz. Então eu chamo, converso. Eu quero ter paz e não razão. Isso. Então eu trabalho com ele. Às vezes tem algumas questões, ou do meu lado, ou do lado dele, mas nós nos ajustamos. E é assim que nós vamos manter. Porque nós ganhamos juntos, vamos terminar juntos. Me diga uma coisa, é comum, é natural em toda gestão se fazer aquelas reuniões de avaliação quando termina o período, né? Então, a senhora está terminando o primeiro ciclo, digamos agora. Sim. De se fazer aquela avaliação das peças, das abóboras que se ajustaram no caminhar da carroça, né? Ou não se ajustaram, né? Se ajustaram, porque você encaixa, joga as abóboras que eu acho que vão dar certo, joga lá em cima, começa a andar na carroça. A senhora está fazendo isso? Tem abóbora para ser removida dessa carroça? Inclusive porque, assim, a Câmara já está fazendo pressão também de que entende. Interessante que, assim, o presidente da Câmara não é seu aliado de primeira hora, mas, assim, você conversa com ele sobre Josi Nunes, ele faz altos elogios. Assim, o tanto que a senhora é uma mulher, primeiro, ele reconhece, assim, a paixão por Gurupi, a disposição por trabalhar, a disposição por fazer o que precisa ser feito em Gurupi, inclusive para melhorar a vida dos jovens, porque como ele é um rapaz muito jovem. Então, assim, é muito bacana. Mas aí ele pondera que nisso ele fecha com os vereadores, mas ela tem muitas peças desajustadas naquela carroça que ou ela tira ou vai ficar pesado demais para ela carregar só. Porque numa gestão o que não contribui atrapalha. A senhora vai fazer esse ajuste, vai eliminar algumas peças? Temos, assim, nessa carroça abóboras que ainda não se ajustaram. Mas eu não gosto muito, assim, de fazer mudanças sem estar dialogando e dando oportunidades. Então, nós fazemos avaliações frequentes, reuniões e reuniões de secretários. E aquela peça que não está muito bem, eu já fiz várias reuniões agora no final do ano e já falei, olha, ano que vem, todo mundo tem que se ajustar. Não dá mais para alguns problemas recorrentes continuarem. E, nesse sentido, os vereadores e a comunidade têm razão. Então, o que é preciso fazer para corrigir? Capacitação, treinamento, sabe? Então, já fizemos. Agora, quem aprendeu, quem não aprendeu... Tem abóbora que não quer. Tem abóbora que fica saltando, ela não quer se colocar ali como uma pecinha, ela salta, ela quer quicar na carroça. Mas essa abobrinha que tiver desse jeito, ela vai ter que fazer uma opção. Eu dou a opção, olha, o ritmo é esse. Porque, assim, o ritmo tem que ser... Eu ouço muito. Eu não tomo uma decisão sozinha. Carnaval é uma questão. Eu estou ouvindo todo mundo. Então, tem pessoas que falam assim, mas ela demora a decidir. É porque eu não gosto de decidir só pela minha cabeça. Eu gosto de ouvir todo mundo que está envolvido no processo. Então, eu estou ouvindo... Isso é democrático, isso é democracia. Exatamente, porque eu acredito na democracia. Então, eu estou ouvindo para tomar uma decisão. Mas voltando às abobrinhas, né? Então, as abobrinhas já estão sabendo. Gente, é brincadeira, né? Não é nada desse sentido estamos de brincando de Jesus, não. Né? Fazendo parábolas, né? Para que se entenda melhor. Essas pessoas que são... Olha, a nossa equipe é maravilhosa enquanto pessoa e tem competência técnica. Mulher, mas no ajuste... Pode ser que não dá certo. Sempre tem umas carninhas de pescoço que o santo não bate mesmo. Tu pode parar com isso. Mas tem também uma outra coisa que todo gestor enfrenta. Como ninguém é só no mundo, ninguém, como a senhora mesmo lembrou, a eleição é um processo em que você junta forças, inclusive às vezes forças que nem são muito simpáticas umas às outras, mas para combater o inimigo em comum precisamos nos juntar. E na hora da gestão, vem umas heranças, uns fulano,
que não foi escolha sua, que você tem, por exemplo, para a área X, nossa, eu tenho uma pessoa perfeita que eu conheci, que é daqui, Gurupi, é muito boa para isso aqui. Mas aí vem aquele compromisso, não, essa pessoa vai ter que ser essa. Aí vem essas imposições. A gente sabe que na sua gestão tem muitas dessas que é do governador que agora está afastado. Esse compromisso acaba com o governador afastado? A senhora fica mais livre para se alguns desses indicados precisarem ser removidos, agora fica mais confortável? Não, não temos essa linha, não. Porque eu fui eleita com um grupo e eu vou ser fiel a esse grupo. É bom só esclarecer que as pessoas assim acham que o governador Carles manda em Gurupi. Não. Você acredita que o governador Carles nunca me pediu para fazer uma ação que eu não tivesse pensado nela? Tipo assim, forçar a fazer algo. Isso nunca aconteceu. Agora, numa composição, isso acontece em todos os lugares. Eu fui eleita com vários partidos, inclusive com o partido do governador. Então, é natural que na hora que você vai trabalhar, essas pessoas estejam com você, porque elas te elegeram. E não foi só ele. PV, PTB, nós éramos 7 partidos. Então, o que eu fiz? Eu prestigiei todos esses partidos na gestão. Mas não foi só por prestigiar. A pessoa tinha que ter uma formação técnica. E eles têm. Se vocês pegarem a equipe de Gurupi, todos eles têm uma formação técnica de primeira linha. Agora, só isso não é suficiente para uma boa gestão. Às vezes você é um ótimo técnico, mas você não consegue fazer a relação, a parte política, a parte e às vezes outras. A própria inexperiência com o serviço a público. Inexperiência, Pessoas que né? são muito boas, às vezes, em iniciativa privada, chegam no serviço público e não dá conta, porque o trâmite é outro. Sim. Então, o governo, ele fez a indicação, mas não foi só ele, não. Outros partidos fizeram, e eu mesma trouxe da equipe que trabalhou comigo 20 anos, eu trouxe pessoas que me acompanhavam, era chefe de gabinete, que conhece tudo do processo, eu trouxe também. Então, é um conjunto. Então, a ideia de que o governador Carles indicou tudo, isso não é verdadeiro. Hoje nós temos a indicação pura mesmo do grupo do governador Carles, é o secretário de Infraestrutura. Os outros todos, e eu indiquei uma pessoa, que é o secretário de Finanças, são esses 2 que não são de Gurupi. Os outros todos são de Gurupi, indicados por outros grupos da área política. Então, é importante a comunidade entender que ele só fez uma indicação, eu indiquei outra, eu mesma, e os outros todos foram indicações de grupos partidários e o pessoal de Gurupi, e muita gente da Unirg. Por quê? Porque eu tenho meu pai criou a Unirg, eu sou de lá, então eu vejo que a universidade ela tem que estar dentro da gestão. E não é só a Unirg, não. Nós estamos trabalhando com a UFT e a FTO. Então, eu quero que a comunidade entenda, que é bom essa conversa. O governador Carles fez uma indicação, não foi ele, o grupo que o apoiou dele, mas eu tive o PV, indicou agricultura, o PTB, que é o próprio Gleidson, que era outro partido, ele é o secretário, né? Então, cada grupo, nós fizemos um conjunto. Sim. E eu indiquei grande parte, porque eu trouxe pessoas da Unirg, a procuradora, a controladora, né? Várias. Nós estamos aqui com a nossa secretária de comunicação. Eu procurei muito uma pessoa de Gurupi, mas as pessoas que eu convidei não aceitaram. E aí nós pegamos uma pessoa que é de Alvorada, que é da nossa região sul, que é a própria Nicéia, que aqui está, e que trabalhou... Viva Nicéia Menegon! E que trabalhou comigo na minha campanha de prefeita do passado. Ela ajudou a fazer a comunicação toda. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, é de fora. Gente, nós somos uma região. Né? Todo mundo é do Tocantins, todo mundo tem direito. Né? E eu priorizei pessoas de Gurupi e da região. Nós temos 2 pessoas de fora. Um que eu trouxe, que foi o secretário de Finanças, que é de Palmas, e o grupo do governador Carles, que indicou o secretário de Infraestrutura. Fora isso, todos são daqui. Prefeita, assim, a lógica da eleição, né, reza a lenda que a lógica da eleição é mais ou menos essa. A senhora falou que assim que o governador Carles nunca lhe pediu nada. Mas a lógica seria mais ou menos essa. Ele ajudou a eleger agora.
há 2 anos a senhora conta muito com o apoio dele, ele melhora a vida de Gurupi, melhora os grandes projetos de Gurupi, e a fatura ele cobraria, no caso, em 2022, com o apoio de volta para ele. Aí ele foi afastado e pela movimentação que aí está posta, apesar das coisinhas de rede social de que o pai está voltando, eu imagino que o pai não volte, inclusive saiu na imprensa em alguns veículos que ontem ele próprio teria jogado a toalha quando mandou a secretária ir catar o resto das coisas dele que estavam no palácio. Né? Então, assim, e quem está no comando é muito habilidoso em expor, enfim, em construir um cenário em que ele não volte. Como o Gurupi fica nessa história? Gurupi, quando eu fiz a campanha numa linha de parceria. Parceria com instituições, parceria com a SIC, CDL, parcerias com governos, todos. Porque uma cidade precisa desse conjunto. Sim. Independente de quem esteja lá. Nós vamos continuar nessa linha. Agora, eu tenho um compromisso político com o governador que está afastado, Carlesse. O que ele tem um projeto político, ele tinha um projeto político que agora vai depender do cenário. Esse compromisso político, eu estarei com ele. Nada me afasta desse compromisso político. Agora, isso não significa que eu vou ter problema com o governo. Por quê? Porque o governo, a responsabilidade dele é todo o Estado. E outra coisa... A senhora espera que, no caso, o governador que em exercício, que o Wanderley Barbosa, que ele consiga fazer essa separação da relação pessoal Josi Nunes com prefeita de Gurupi, e que o governo do Tocantins e a prefeitura de Gurupi precisam ser parceiras independente de Josi e Wanderley? Eu espero, porque essa é a função de um estadista. Gurupi é uma cidade, todas as cidades são importantes no cenário. Ele hoje é governador, está governador, e a responsabilidade dele é com todo o Estado. Então, eu espero que ele separe. Agora, eu não vejo tanta dificuldade. O meu desejo é que o governador Carlesse volte. Isso não adianta. É isso. Eu não entendo. Desculpe as pessoas, tudo, mas, sinceramente, eu já vi muita coisa no Brasil. Não justifica essa ação que teve no Tocantins para caçar um governador. Nós temos o Pará. O Pará teve uma situação muito mais complexa ele foi do caçado, que... Não, mulher, ele está afastado. Não, desculpe. Ele não está caçado, está afastado. Desculpe, vamos corrigir. Mas olha só, o Pará. Lá a situação foi muito mais agravante do que o Tocantins. E o governador continuou. O Tocantins deve ter histórico. Eu acho que quando bate num daqueles tribunais superiores, do Tocantins, não precisa nem ler o processo, vai. Olha, sinceramente. Então, assim, eu particularmente, desculpe. E eu gosto. A minha relação com o governador hoje é boa com o Wanderley. Eu fui deputada junto com ele. Mas, vocês foram colegas. Fomos colegas, né? Como deputado. Ele esteve na minha campanha. Várias e várias vezes ele esteve aqui, nós andamos juntos, fizemos caminhadas juntos. Então, eu tenho um compromisso com o grupo que o próprio governador hoje, Wanderley, fazia parte. Né? Então, esse compromisso meu continua. Agora, eu espero que a relação seja... Porque a minha relação com o Wanderley também ela é positiva. Mas eu não vou negar para ele sabe, todo mundo sabe no Estado, que o meu desejo é que o governador Carlesse volte. Né? Nós tínhamos projetos juntos. E eu quero que ele concretize esses projetos. Claro que com o Wanderley, eu tenho certeza que eu vou ter as portas abertas pela relação. Nós temos muita liberdade, mas eu não vou fazer como alguns estão fazendo, que pula de galho em galho. Olha, eu não sou assim. Quando eu estou de um lado, eu estou de um lado. Agora, eu respeito todos, respeito meus adversários e todos. Agora, tem gente aí que pula, já mudou tudo. Gente, isso eu acho terrível. Então, por isso que eu acho que eu tenho uma certa credibilidade. Eu tive lá com o governo Marcelo Miranda, tive o tempo todo com ele, fui a maior defensora dele no Estado. Parceria. Parceria. Esse compromisso, prefeita, com o governador afastado, compromisso político, é transferível? Como assim? Estamos num cenário onde ele está afastado. Imaginemos um cenário onde ele vai ser cassado. Com a cassação... existe uma possível inegibilidade. Sim. Né? Então, esse compromisso que a senhora tem, seria assim, tipo, a senhora vota em quem o Carlesse, mesmo afastado, cassado, apoiar? É um grupo.
E eu faço parte desse grupo. Então, este grupo vai sentar. Nós não tivemos nenhuma reunião, nenhum encontro, nós estamos aguardando. Esse grupo tem esse mesmo nível de fidelidade que a senhora está demonstrando? Não tem, porque agora, quando mudou tudo, muitas pessoas que eram do grupo pularam da carroça, né? Mas eu vou ficar lá. Mulher, e tu vai ficar até quando, hein? Assim, solitária, sozinha, esperando? Não estou esperando nem a solitária. Eu digo em termos de fidelidade de grupo. Mas o meu trabalho continua. Eu já estive no governador Vanderlei, levei as demandas que nós temos, já tive com ele, com as universidades todas, continuo o trabalho com o governo federal. Então, assim, estou bem integrada, estou buscando participar de tudo dos prefeitos. Tudo que é interessante para os prefeitos, com a ATM eu faço. Então, assim, eu não estou sozinha, mas eu faço parte de um grupo. E esse grupo vai, no momento certo, sentar e definir os rumos. Digamos que esse grupo tenha lá uma posição que eu não concordo, eu vou defender e vou fazer, vou colocar a minha posição. Eu não concordo por isso. Agora, o grupo resolveu seguir um caminho, né? Que eu concorde, não é uma coisa que eu não concorde, que eu acredite, eu vou seguir esse caminho. Agora, é algo que eu não concordo, eu vou lutar para convencer esse grupo do contrário. Mas vamos imaginar que esse grupo que a senhora está falando chegue e fale: Josi, chegou a hora da gente negar apoio ao governador afastado, Mauro Carles. A senhora segue com o grupo ou a senhora vai se manter firme e fiel ao Carles? Deixa eu ver. Esse grupo está falando que é negar o apoio? O seu grupo. Aí chega e fala: não, Josi, vamos parar de apoiar o Carles, porque aí o barco já afundou. Vamos largar o Carles de mão. A senhora vai com o grupo ou permanece fiel ao Carles? Não, eu não abandono o grupo que me apoiou. Nunca abandonei. E não vou abandonar agora também, não. Muito bem. Enfim, são assuntos demais para conversar. Então, assim, e o tempo não rende. Você fala assim, não, são 40 minutos. Já acabou, né? Parece que vai dar, assim... E, assim, um monte de assunto que a gente queria conversar ainda com o fato de ser mulher, a gente queria conversar sobre ser mulher na política, enfim, tantos assuntos que a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai prometer que a gente vai trazer a Josi de novo para a gente conversar sobre outras coisas, tipo assim, adoraria conversar com Josi para saber, assim, quando foi que ela assumiu os cabelos crespos, entendeu? Que Josi era que nem eu, era escovadinha. Uhum. Quando assumiu os cabelos crespos, falar de ataques que a gente sofre, mulher sempre sofre... O ataque é sempre na aparência física, você é velha, você é feia, você é isso, aquilo, outro, colocando a nossa competência em segundo plano. Aí queria falar, inclusive, sobre a genética da família Nunes, que é uma coisa absurda que causa inveja em todo mundo, porque essas mulheres, misericórdia, não sei o que há. Então, assim, a gente vai voltar numa outra oportunidade para conversar novamente com a Josi. E encerrando, antes de dar o adeus final, o tchauzinho, eu queria só lembrar uma coisa. Ninguém nesse mundo é feliz sozinho e ninguém tem sucesso sozinho. Então, por isso, a gente queria agradecer a grupos, a empresários que já acreditaram no nosso projeto. Inclusive, assim... Amor, Perfumaria e Make, não sei se a senhora conhece, porque toda mulher gosta, né? E aproveitar e mandar um abraço muito especial para a Lu e para o Gessé, que além assim, de oferecer produtos de altíssima qualidade com preço justo, ainda tem um atendimento que assim faz você se sentir em casa. Você gasta dinheiro e ainda fica contente. Queria mandar também um abraço para o Oswaldo Estival, que é uma pessoa que contribui muito para a geração de emprego aqui para o desenvolvimento do Tocantins, que é do Copperfrigo Foods. O Hotel Oiti, que é o lugar onde você consegue se sentir em casa, mesmo estando fora de casa. E aproveitar e mandar um abraço também para André Estival, que toca aquele negócio como se fosse uma casa de mãe. Então, são essas as pessoas que estão apostando em nós, no nosso projeto. Então, um beijo grande para elas. E a gente se vê na próxima segunda-feira, no próximo episódio do Conexão 10 Podcast. Obrigada, Josi Nunes. Obrigada a vocês. Beijo para todos. E todas. E todas. E como diria Nicéia, todos também.